Sou a Janaína Teixeira e hoje eu e meus colegas Edilane Martini e Henrique Guimarães, do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste, discentes do curso de Engenharia Agronômica, vamos falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas em hortaliças, orientados pelo professor Dr. Fabiano Gama. Entre as várias plantas daninhas existentes, as que mais afetam a horticultura de forma geral é o trevo azedo, a tiririca, o caruru, a maria pretinha, a ançarinha branca, o botão de ouro, o trevo azedo e o tiriricão. Com essa tabela, meu objetivo é de demonstrar para vocês o período de intervenção das diferentes culturas que existem na horticultura. A batata doce contém um ciclo total de 120 a 150 dias, onde o PCPI é realizado de 14 a 42 dias, o PAI em 14 dias e o PTPI de 42 dias, diferente do pepino, que contém um ciclo total de 60 a 80 dias. O PCPI é realizado em 12 a 36 dias, o PTPI em 36 dias e o PAI em 12 dias. Diferente também da beterraba, que contém um ciclo total de 60 dias. O PCPI da beterraba é realizado de 40 a 55 dias, o PAI em 40 dias e o PTPI em 55 dias. Agora vamos mostrar os principais herbicidas utilizados no controle de plantas daninhas na pré-emergência. Dentre estes, alguns ainda podem ser feitos a incorporação no solo para melhorar a sua eficiência. Para a cultura do melão, a gente tem como ingrediente ativo carfentrazone etil mais o clomazone. Eles são eficientes no controle de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Daí, aqui a gente tem o clomazone, ele pode ser usado também na batata e no pimentão. Ele também vai controlar mono e dicotiledônea. Além disso, temos também o flumioxazine. Ele é eficiente no controle de dicotiledôneas e também controla algumas gramíneas. Pode ser usado para a cultura do alho, da batata e da cebola. Olá, meu nome é Edilane, dando continuidade nos herbicidas utilizados na pré-emergência. Destaca-se o isoxaflutone, que ele é utilizado tanto em monocotiledônea quanto em dicotiledôneas, tendo como a hortaliça registrada a batata. O linuron, metamitron e metribuzin, eles são utilizados em dicotiledôneas. Outros herbicidas que podem ser usados na pré-emergência são o oxadiazon, que contém espectro de controle de dicotiledôneas e algumas gramíneas e pode ser aplicado sobre as culturas de alho e cebola. O pendimentalin, que contém espectro de controle de monocotiledôneas e algumas dicotiledôneas, podendo ser aplicado sobre a cultura do alho, da batata e da cebola. O herbicida trifluralin também é usado na pré-emergência para combater monocotiledôneas e algumas dicotiledôneas e pode ser aplicado em algumas culturas como o pimentão, o repolho, o tomate e a cebola. Agora vamos mostrar os principais herbicidas usados na pós-emergência. Dentre estes, os principais ingredientes ativos temos o amônio glufosinato ou glufosinato de amônio. Ele controla mono e dicotiledôneas. Ele pode ser usado na cultura do alface, batata e repolho. Porém, para o alface e para o repolho, a aplicação tem que ser em jato dirigido. E para a batata tem que ser após o plantio da batata, porém antes da brotação. Além disso, a gente tem o cletodin, que é eficiente no controle de gramíneas. A gente pode usar para o alho, batata, cebola, cenoura, melancia, tomate. E também temos fenoxaprop fósforo etil, que pode ser usado para o alface, para a batata, para a cebola, para a cenoura, para ervilhas. E ele controla gramíneas também. Fluazifop fósforo butil, ele controla gramíneas e tem como hortaliças registradas alface, batata, cebola, cenoura, tomate. Já para as eudicotiledôneas temos o ioxinil, com a cultura do alho e cebola registradas, linuron com a cultura alho, batata, salsa, cebola, cenoura e ervilha registradas,
e metamitron com a cultura da beterraba registrada. O metribuzin é outro herbicida usado na pós-emergência para combater eudicotiledôneas na cultura da batata e do tomate, bem como o paraquat, usado para combater monocotiledôneas e eudicotiledôneas na cultura da batata, e o quizalofopet, usado para combater gramíneas na cultura da cebola e do tomate. Agora vamos falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do alface. Na sua produção, tanto do alface como de outras hortaliças, pode fazer o uso de sistema hidropônico, onde não tem a interferência de plantas daninhas competindo com a cultura. Além disso, temos cultivo em estufas e o cultivo em campo, que é o qual a gente vai falar um pouco mais. As principais plantas daninhas que afetam a cultura do alface. Dentre as monocotiledôneas temos o capim-arroz, a trapoeirabinha, a tiririca, capim-carrapicho, entre outras também. Dentre as dicotiledôneas temos o mentrasto, a falsa serralha, o caruru, fedegoso, guanchumas, as beldroega e outras plantas daninhas também, vai depender da área que está sendo cultivada. Em relação ao período de intervenção, temos o PAI, que varia de 19 a 21 dias, o PTPI, que está entre 34 a 35 dias, e o PCPI, que varia de 19 a 35 dias. Isso, em média, temos para a cultura do alface um ciclo de 40 a 50 dias. Agora vamos falar um pouco mais sobre o manejo durante a produção, com foco mais nos métodos que se pode usar para controlar as plantas daninhas desde o início da produção. Isso já se inicia pela escolha da cultivar, que a gente temos várias, tem muita no mercado, como por exemplo a repulhosa lisa americana, a solta lisa, a solta crespo, e dentro dessas a gente tem várias cultivares ainda. Aqui vamos falar um pouco sobre a alface americana. Assim como todas, ela pode ser cultivada durante o ano todo, tem um ciclo médio de 40 dias, e como todas as alfaces, é produzida através de mudas, são feitas em sementeiras, e nisso já pode ter um controle ali de daninhas, caso venha algumas sementes junto com a semente do alface e germine ali, então já pode fazer um controle logo ali. Elas é bom evitar um período chuvoso, para quando é o plantio em campo mesmo. No preparo dos canteiros, antes de iniciar, deve fazer a limpeza de máquinas e ferramentas, visando evitar disseminar novas plantas daninhas através de sementes que podem estar ali nas ferramentas. Também deve tomar cuidado com o revolvimento do solo, já que muitas plantas elas se propagam por estolões ou por tubérculos, e esse revolvimento pode cortar e ajudar mais ainda nessa disseminação. E tudo começa com a escolha de uma boa área, já verificando as plantas daninhas que estão na área e como será o seu controle durante todo o manejo da produção. O produtor pode vir a ter duas opções que são eficientes no controle de plantas daninhas. Uma que é a cobertura do solo com palhada ou a cobertura com plástico. Isso vai fazer com que impedir a entrada de luz, fazendo com que as plantas daninhas não germinem e não consigam se desenvolver. Além disso, o plástico vai aumentar a temperatura do solo e também vai ser uma barreira mais física que vai impedindo essas plantas daninhas de emergirem. Além disso, o canteiro também é feito de entre 1 metro e no máximo 2, o que vai facilitar o controle de plantas daninhas ali dentro. Após a produção das mudas, vem o transplantio. E nessa fase tem que se fazer um espaçamento correto, que para a alface americana está de 35 por 35, e isso vai ajudar um pouco no controle dessas plantas daninhas. Caso o produtor não tenha optado por um sistema
com palhada ou com a cobertura do solo com lonas. Após o plantio, caso o produtor não tenha usado um sistema de palhada ou de lona e venha a ter problemas com plantas daninhas, pode-se entrar com o controle químico. Para a cultura do alface só encontrei pós-emergentes, não encontrei nenhum pré-emergente que é usado na cultura. Daí, para controlar as monocotiledôneas, podemos usar o fluazifop fósforo butil ou fenoxaprop fósforo etil. Ambos devem ser aplicados quando a planta daninha estiver com 2 a 4 perfilhos e o alface com 5 a 10 centímetros. Para controlar as dicotiledôneas temos o glufosinato de amônia. Ele deve ser aplicado em área total através de jato dirigido e com as plantas daninhas de 2 a 4 folhas, e não se pode ter chuva durante um período de 6 horas após a aplicação. O glufosinato de amônia ele controla, o mecanismo de ação é inibidor de glutamina sintetase. Já o fluazifop e o fenaxaprop, eles são inibidores da ACCase. Além disso, podemos fazer o controle através da cápina ou do arranquio manual, que é muito comum na agricultura familiar de pequenos produtores. E quando esse controle não está o controle químico, ele não está conseguindo fazer um efeito bom na cultura, é indicado fazer uma rotação com outras culturas, às vezes de preferência não hortalísticas, que possa entrar com herbicidas que consiga controlar essas plantas daninhas. Irei falar sobre o manejo de plantas daninhas na cultura da cenoura. As principais plantas daninhas monocotiledôneas que afetam a cultura da cenoura: capim-arroz, capim-marmelada, trapoeraba, capim-pé de galinha, capim-colchão, capim-carrapicho e tiririca. A tiririca ela é uma espécie que merece uma atenção especial devido a ela ser uma espécie de difícil manejo, isso por causa da sua capacidade de reprodução e alta dispersão na área. E as plantas de cotiledônea temos corda de viola, guanchuma, picão preto, beldroega, falsa serralha, botão de ouro e amendoim bravo. Período de intervenção. Com o baixo índice de infestação de plantas daninhas pouco agressivas na área, a cultura da cenoura ela consegue conviver até a terceira semana após a emergência com elas, sem sofrer nenhum tipo de dano. O período total de prevenção à interferência da cultura ele vai até a sexta semana após a emergência, e o período crítico de concorrência da cenoura com as plantas daninhas por água, nutrientes, luz, ele vai da terceira semana até a sexta semana. Manejo durante a produção. Primeiro passo, escolha da cultivar. Para o estado de Rondônia, as cultivares recomendadas são Brasília, com ciclo de 90 a 100 dias, Nova Curoda, com ciclo de 100 dias, Curonã, com ciclo de 100 a 120 dias, e a Tropical, com ciclo de 80 a 90 dias. Segundo passo, preparo do escanteiro. Primeiramente, é importante realizar a limpeza de máquinas e ferramentas que serão utilizadas na área, isso para evitar uma possível contaminação com sementes de plantas daninhas advindas de outras áreas, e também utilizar sementes de cenoura registradas. Em relação aos canteiros, eles podem ser feitos com o auxílio de implementos tanto manuais quanto mecânicos, e os canteiros eles possuem tamanho de comprimento variável. No entanto, a largura ela deve estar entre 80 cm a 1 metro, isso para facilitar os tratos culturais do canteiro, e a altura ela deve estar entre 15 a 20 centímetros, com espaçamento entre canteiros de 30 centímetros. Plantio. A época de plantio recomendada para o estado de Rondônia é que seja realizado no final do período chuvoso e durante o período seco, com espaçamento entre as plantas de 4 a 5 centímetros. Em relação ao sistema de plantio,
A cenoura ela não necessita de transplantio de mudas, então ela é plantada em local definitivo. Quarto passo, controle. Para o controle das plantas daninhas existentes na cultura da cenoura, é necessário realizar a rotação de culturas. Dentre algumas sugestões de rotação, temos o alface, couve-flor, repolho, batata doce ou o quiabo. Porém, após o cultivo da cenoura, apenas uma dessas sugestões deve ser plantada. Outra opção de controle é o uso de herbicidas, como o trifluralin, que ele é aplicado em pré-plantio incorporado e ele vai atuar inibindo a formação de microtúbulos das plantas daninhas. O linoron, que ele pode ser aplicado tanto em pré quanto em pós-emergência e ele vai atuar inibindo a fotossíntese no fotossistema 2 das plantas daninhas. Os herbicidas cletodin e fluazifop fosforobutil, ambos são aplicados em pós-emergência e eles também vão inibir a acetilcoenzima A carboxilase. Esses herbicidas, eles são registrados para a cultura da cenoura. Agora eu estarei falando sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do tomate sob o método de tutoramento. As principais plantas daninhas que afetam a cultura do tomate é dividido em monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas são compostas pelo capim-arroz, o capim-doce, o capim-colchão e o milhã verde. As dicotiledôneas são a ambrósia americana, a ançarinha branca, o joá de capote, a maria pretinha, o picão preto e o trevo azedo. O período de intervenção das plantas daninhas durante o ciclo da cultura, que é de 95 a 125 dias, o PCPI é realizado de 33 a 76 dias, o PAI de 33 dias e o PTPI de 76 dias. Bem, pessoal, os sistemas de produção a partir do método de tutoramento para o tomate pode ser executado em estufas ou a campo. Dentre os dois sistemas propostos aqui no trabalho, o que foi escolhido para demonstrar a forma de manejo contra plantas daninhas é o a campo. No manejo durante a produção, inicialmente é feita a escolha da cultivar que seja adaptada ao clima do estado de Rondônia. As espécies que são consideradas adaptadas é a Ângela gigante, Ângela hiper, Belém 70, C38, Fascínio, IPA 3, Plutão e Santa Cruz e Ocota. Depois é realizado o preparo da área, onde aí deve ser feito a escolha de um local que facilite o cultivo. Essa escolha deve ser realizada de 4 a 5 meses antes do plantio das mudas. É importante também ter o cuidado com o revolvimento do solo, bem como o uso de máquinas e ferramentas limpas para que essas, por sua vez, não dissemine plantas daninhas na área onde vai ser feito o plantio de tomate, e o uso de mudas formadas em recipientes adequados e que contenham o sistema radicular bem desenvolvido. A época de plantio é de março a junho, sendo os tomates plantados com espaçamento entre plantas de 0,5 a 0,6 metros, contendo aí o espaçamento entre linhas de 1 metro de distância. O controle de plantas daninhas ele pode ser feito com herbicidas registrados para a cultura do tomate. Esses herbicidas eles servem tanto para plantas daninhas de folhas largas quanto plantas daninhas de folhas estreitas. Exemplos de plantas daninhas de folhas largas temos o metribuzin, que é aplicado na pós-emergência, e de folhas estreitas temos o trifluralin, que é aplicado na pré e na pós-emergência.